Olá, meninos e meninas, olá, 800. Que legal, mais uma vez, estamos aqui, estamos aí, vamos continuar caminhando mais um pouco. Continuamos aí a pedir a Deus que continue trabalhando no nosso país, não só no nosso país, mas em todas as nações, mas especialmente no nosso país, para que toda essa situação que nós temos vivido, que essa pandemia possa cessar, para que a nossa vida possa voltar ao normal. E eu espero que você, a sua família, todos possam estar bem. Que Deus abençoe a cada um da sua família. E um pouco ansiosos, um pouquinho, aguardando aí que tudo esteja liberado para voltarmos às aulas presenciais, mas não só às aulas presenciais, mas voltarmos às nossas atividades normais, digamos assim. Eu já disse isso aqui, podermos sair sem medo, sem preocupação no sentido dessa pandemia e ir ao cinema, ao shopping, à praia, enfim, ficar tranquilo, né, e sem medo. Enquanto isso não acontece, nós vamos continuar falando sobre cidadania e cidadão. Hoje nós vamos falar especificamente sobre cidadão, seja o melhor. Seja o melhor. A gente tem falado sobre cidadania, que é a qualidade, né, de você, eu, todos nós temos os nossos direitos reconhecidos, civis, políticos, de expressão, enfim. Isso é bacana. Como cidadão, nós temos os direitos e os deveres, também está na nossa Constituição, isso é legal. Precisamos nos apegar a isso, ter isso em mente, para quando precisar, nós usarmos naturalmente. Porque a lei diz, precisa ser cumprida, que todos somos iguais perante a lei. Mas hoje nós vamos falar, como eu disse, sobre ser o melhor. Quem é você dentro de um contexto social? Quem é você na sua família? Quem é você no seu colégio? Quem é você no bairro aonde você mora? Quem é você na igreja ou no clube ou no lugar que você frequenta com mais assiduidade, com mais constância? Quem é você quando vai ao cinema, quando vai à praia, quando vai ao shopping, quando sai com colegas, quando sai com seus pais? Quem é você quando está sozinho? São perguntas retóricas que, na verdade, só você pode responder, por mais que as pessoas veem você, e claro que todo mundo é exagero, as pessoas nos veem, nos observam, as pessoas estão de olho em nós, em você e em mim, e é importante que a gente, você e eu, que nós não tenhamos a preocupação de ficar olhando para os lados com medo de como as pessoas vão nos ver. Porque se tivermos um comportamento, digamos, dentro da normalidade, não tem por que nós andarmos preocupados, porque sempre vamos ter o cuidado de nos preservar. Mas são perguntas que eu quero falar com você hoje, né? Por exemplo, nós temos uma dificuldade que às vezes nós perdemos o senso do limite. A sociedade nos impõe um limite. Na verdade, esse limite começa a ser imposto na família, porque o seu pai, a sua mãe, o seu responsável direciona você, cuida de você, ensina você. Ensina você a viver dentro de uma sociedade e começa em casa, mas o seu pai e a sua mãe, naturalmente, em alguns lugares que você vai, eles não vão. Um deles é no colégio. Talvez outro lugar é quando você pede, eles deixam você ir numa festinha na casa de um amigo,
ou talvez ir com outros num shopping, no cinema, não sei, em algum lugar que você vai. Então, pode ser, e eu não estou dizendo que você tem alguma dificuldade e na frente dos seus pais você é uma coisa e longe deles é outra. E eu espero que não seja, eu espero que seu comportamento seja o mesmo. Então é importante, por isso o tema seja melhor. E por que ser o melhor? Nós já vivemos numa sociedade extremamente desgastada e desgastante. Nós, infelizmente, vivemos em uma sociedade onde os valores morais e éticos, por parte de muitos, é difícil de ver. Comportamentos duvidosos, para não dizer repreensíveis totalmente. Pessoas onde a maior preocupação deles sempre é com eles mesmos, não há preocupação para com o outro. Pessoas para as quais você e eu não temos a menor importância, nós somos números em determinado momento. Então, e por que eu comecei assim? Porque é preciso que a gente tenha noção disso, para que a gente volte sempre um pouco atrás para lembrarmos das orientações de casa. E eu sempre bato nessa tecla. Seu responsável, seu pai, a sua mãe, são eles que sabem direcionar você da melhor maneira possível, vendo, até porque você está no 8º ano, tem muita coisa para aprender ainda. Você está no início de uma caminhada que deve ser pautada, modelada pelos pais de vocês, para que vocês sejam preparados para quando chegar a maioridade, estar definitivamente na sociedade, vocês saberem como se comportar. E isso não começa ontem, isso não começa hoje, sabe? Pode ter começado ontem. E aí eu quero falar com você sobre algumas coisas que eu citei aqui, como você se comporta em determinados lugares ou nos lugares onde você está. E isso tudo começa em casa. É interessante que às vezes eu vejo adolescentes, juniores falando da maioridade de querer logo ser responsável. Querido, deixa eu te falar um negócio. O tempo que você tem com seus pais, você deve levantar as mãos para os céus e agradecer, porque é um tempo de aprendizado, de amadurecimento, de você começar a conhecer quem você é. E para isso, os seus pais são as pessoas mais indicadas para direcionar você. Então, seu comportamento dentro de casa vai dizer quem você é fora dele também. E eu não estou falando de você fingir algo que você não é. Não, é você ser daquele jeito mesmo. Porque se vivermos bem dentro de um relacionamento saudável, estarmos atentos, você está atento às orientações, dificilmente você terá problemas na rua. Dificilmente você terá motivos e vai dar trabalho para os seus responsáveis. Dificilmente alguém vai querer criar algum problema com você. Digo por experiência própria. Então, a grande realidade é que quando você se olha no espelho, você precisa saber e ver quem você é de verdade. E aí, se você perceber que dentro de você, que na sua personalidade tem algo que precisa ser moldado, trabalhado, ajustado, essa é a hora. Essa é a hora. Porque é preciso ser o melhor em tudo que você busca fazer. E eu não estou dizendo que você vai ser, mas é preciso buscar ser o melhor. Senão a gente fica naquela da meia boca. Tá bom assim. Já cheguei a esse ponto, não preciso melhorar mais. Imagina você estudando para um concurso daqui a mais um tempo e você fala, o que eu estudei tá bom, tanto faz. Você será engolido pelos outros. Porque existem pessoas que naturalmente, você pensando assim, que vai estudar muito mais do que você. E vai passar e você não vai. Claro que o fato de você estudar muito, talvez você nem passe mesmo estudando. Mas pelo menos você se preparou.
O problema é quando a gente não dá o nosso melhor e a gente quer passar. Quando a gente dá o nosso melhor e a gente quer passar, normal, mesmo que não passe. Mas quando a gente fica meia boca, né, e a gente não dá o nosso melhor, a gente quer passar, e aí não tem arrependimento, porque a gente não estudou para isso. É um exemplo, né, que eu estou dando. E aí nos seus relacionamentos, na sua vida, eu falei isso aqui no sentido de cuidar e ser cuidado, no diálogo, no trato com as pessoas. É uma série de situações que implicam uma na outra e que você precisa se esforçar o máximo que você pode para ser o melhor. Eu não sei se eu já falei aqui, mas quero lembrar que o Colégio Batista do Vilar, cada bimestre, tem os chamados alunos estrelas. E às vezes a gente vê algum comentário assim, eu nem ligo mesmo. Eu acho que no fundo, todos deveriam se esforçar para estar lá, no mural do aluno estrela. Eu acho que seria mó barato, mó orgulho. Tu imagina se o colégio tivesse que fazer um mural com todos os alunos, todos do colégio, como aluno estrela. Gente, pensa, seria uma coisa bacana. E aí eu vejo alguns alunos que, no fundo, eu até acho que você liga sim. É que de alguma forma você não se esforça um pouco mais para isso, que se esforçar um pouco mais consegue. E aí quando vê o outro, possa ser que acontece aquela dorzinha de cotovelo. Mas o que gera uma dor de cotovelo deve servir de incentivo para o próximo bimestre. Seja o melhor. Seja o melhor em tudo. E quando a gente fala de cidadão, a gente está pensando exatamente, trazendo um pouco você como cidadão, e eu já disse aqui, no contexto familiar, contexto escolar, na sociedade, ou seja, no bairro onde você mora, no clube, na igreja, no lugar que você frequenta, onde você vai, como é isso? Isso é um comportamento. Seu comportamento. E eu sempre cito alguns exemplos simples, porque é bom. Imagina você como cidadão, e você está no shopping. O shopping é um lugar público. Todo mundo pode ir, graças a Deus por isso. No momento não. Daqui a pouco vai poder. E o que te incomoda que pessoas fazem, que incomoda você? Talvez você, mas eu não ligo e nem presto atenção. Mas e se fizesse alguma coisa? Tem sempre alguma coisa que nos incomoda no outro. Sempre. Dependendo da situação, incomoda mais, incomoda menos. Mas dependendo do que possa vir a acontecer, geralmente shoppings são lugares tranquilos, mas estou falando de briga nem confusão, talvez um comportamento que você vê, uma palavra, enfim. Percebeu? Você não vai gostar. Pensa num cinema. Você está lá no cinema, eu já contei isso. Vamos voltar ao cinema. E você vai ver um filme, já tem gente que já viu, e ele começa a se comportar de uma maneira diferente contando um filme que ele já viu. E você nunca viu. Como é que é isso? Percebeu? Comportamento de cidadão. Pensam em pessoas que maltratam o outro, usando da fragilidade do outro, ou se valendo talvez de uma arma. Por exemplo, um assalto. Como você se sente, se vê isso, como cidadão? Sua vontade de tomar providências e resolver, mas não tem como. Mas se você vê, você fica querendo. É o descontentamento cidadão que está gritando dentro de você que aquilo ali não é o correto. Mas quando a gente pensa assim dos outros, e que é um pensamento correto, porque o que o outro faz de errado não é legal, às vezes nós nos comportamos de maneira idêntica. E a gente é muito brando com a gente. Mas eu não tive a intenção, não foi bem assim e tal, mas fez. Então a sua mente precisa ser muito bem trabalhada para que ela esteja sempre voltado
para os princípios, para a norma de conduta, para os seus direitos, mas para também os seus deveres. Entender que isso é extremamente importante para harmonizar tudo. A harmonia não depende só do outro, porque às vezes a gente pensa assim, eu faço, mas o outro não pode. Mas eu fiz assim, mas você... A grande verdade é que tanto ele quanto eu, quanto você, quanto o outro, temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. E aí é preciso que esse comportamento venha de forma melhor possível. Talvez a gente olhe para o outro e a gente tem o risco de sempre querer fazer uma crítica em cima do outro, tipo, mas ele é um bobão. Talvez a gente não fale mais pena. Que gente comportadinha, certinha. Ué, não é comportadinho e certinho. É entender o momento. É buscar fazer o melhor naquele momento. Porque senão dá ruim. Porque imagina você estar em um lugar público e fazer alguma coisa, daqui a pouco alguém está indo chamar a sua atenção. Complicado, vergonhoso, chato. E aí quando eu falo, como cidadão, seja o melhor, é que as suas atitudes precisam sempre valorizar o outro. Exemplo, intervalo do Colégio Batista do Vilar. Intervalo é um negócio bom. Por que que mesmo com lixeiras se jogam tanta coisa no chão? Papel de bala, papel do lanche, o copozinho do Guaravita, a latinha do refrigerante, que alguns até ficam brincando com ela, chutando algumas vezes, quando o inspetor não vê, quando ele manda parar. São coisas que você só precisa de um segundo. Distraiu ali, aqueles estão te olhando, você faz. Por que isso? Talvez o pensamento seja, ela ganha para isso. Só que ela ganha para isso, mas por que você não facilita como cidadão? Por que eu não facilito como cidadão? Por que nós não facilitamos como cidadão? Interessante isso. E eu não estou dizendo que você faz isso, estou citando um exemplo de cidadão. Mas não é assim. Agora, também não é mentira que realmente o pátio fica cheio de papel, cheio de sujeira. Mas ela ganha, a pessoa que está lá, sim. Mas eu posso colaborar, dando o meu melhor. Mas o outro joga, mas você nem eu, nós não somos o outro. Vamos no outro exemplo. A situação de talvez sentar de qualquer jeito em sala de aula, dobrando o pé da cadeira, jogando peso para trás da cadeira ficar em 2 pés só. A cadeira tem 4 pés, não são 2. Quando acontece, por favor, senta direitinho e tal. Por quê? Porque é patrimônio. E aí se você pensa, eu volto a dizer, não estou dizendo que você faz isso, nem que você pensa assim, mas eu pago o colégio. Na verdade você não paga, seus pais pagam. Você não sabe ainda o valor de nada. Mas seus pais pagam, mas compete a você preservar. Preservar. E quando se preserva, se tem uma melhor qualidade. Responsabilidade como cidadão. Você tem, eu tenho, todos nós temos. Imagina alguém que você convida para ir na sua casa e aí a sua mãe sabe que colegas vão à sua casa. No dia tal, sua mãe vai lá, limpa a casa, arruma a casa direitinho, troca o tapete, bota um tapete claro, bonito, para você sentar lá com seu amigo, jogar videogame, bater papo, jogar dominó, enfim, jogar xadrez, seja lá o que for. Põe a mesa do lanche lá na cozinha depois de vocês lancharem, prepara tudo, para deixar você e seus colegas à vontade, ou seu colega à vontade. Bom, choveu no dia, seu colega chega na sua casa com a maior chuva, você imagina
ele de tênis, molhado, sujo, não tirar e pisar no tapete da sala, com os pés molhados, sujos. Você vai gostar? Não. Não vai. E naturalmente, antes que aconteça, se você perceber que ele não tira, talvez você até dê um toque nele. Pô, tira o tênis aí, tira o calçado aí. Normal isso. Porque tá limpo. Então, se pode ser preservado limpo, a gente preserva. Tá no lugar. Se a gente pode preservar no lugar, vamos preservar. Caiu no chão, se eu posso pegar, eu pego. Eu tenho um problema, pelo menos, eu enfrento grandes desafios. Se eu ver papel de bala em algum lugar que eu estou passando, em sala, eu geralmente abaixo e pego. É ruim. Mas, poxa, se eu for tirar tudo que eu vi pela frente, você tira aquilo que você viu. Se você não viu, você segue. São pequenos gestos, pequenas atitudes que vai demonstrar o valor que você dá, que eu dou, que nós damos às coisas que nos cercam. Ser cidadão. Lutar para ser o melhor que a gente pode dentro de uma sociedade tão complicada, tão injusta, de pessoas que fazem tantas coisas que a gente vê de mau exemplo, mas que nós, por não sermos elas, precisamos reagir de maneira diferente, porque senão a gente acostuma. A gente acaba acostumando. E eu acho que eu já contei, e eu sempre falo alguns exemplos chatos, desagradáveis, mas eu falo. Dos gatos que a gente tem por aí, gatos tudo, não é nem gato, tem uma onça, luz, água, essas coisas todas. Ah, mas fulano não paga, mas e daí? O que você e eu temos a ver com fulano? Estou citando um exemplo, claro que você não paga a conta, eu já disse, mas eu estou aqui citando um exemplo. Ah, vamos voltar ao colégio, cola, coisa horrorosa. Ah, mas todo mundo cola. Você não é todo mundo. Aí inventaram a frase que eu não sei quem, né? Ah, mas quem não cola não sai da escola. Que mentira. Comportamento de cidadão. Comportamento. Dê o seu melhor. Qual é o seu melhor no caso da cola? Estudar. Se preparar. Frequentar as aulas assiduamente. De corpo presente, de mente presente. Que às vezes você está, mas não está. Dando o seu melhor. E ser humilde para reconhecer que ninguém sabe tudo. Entendeu? Você não sabe tudo, eu não sei tudo, e nós precisamos caminhar da maneira a aprender a cada dia. E ser cidadão, a gente vai aprendendo com o tempo. Tudo que nós aprendemos em casa, os valores, é para ser usado. É para ser usado. E muitas coisas que nós vemos e o nosso cérebro absorve é para ser deletado. Senão a gente tem aquela coisa assim, ah, ninguém faz, também não vou fazer. Ah, todo mundo passou por cima do papel de bala, não pegou, eu também não vou pegar. Não se compare ao outro, nunca. Nunca. Sempre quando você se compara ao outro, você sai perdendo. Tem um risco de sair perdendo. Percebeu? Então, quando a gente fala de cidadania, e eu costumo sempre apelar para vocês, por exemplo, no sentido de que vocês estão se preparando, os pais de vocês estão investindo em vocês para daqui a pouquinho vocês darem o pulo do gato, serem homens e mulheres adultas comprometidos com tudo aquilo que vocês vão fazer, com o trabalho, com família, com o país de vocês, com o nosso país. Você está no 8º ano e você já entende algumas coisas, muitas coisas você já percebe, e eu sei que algumas coisas deixam você chateado, talvez revoltado, né? Até porque,
Quando a gente fala de inconformado com a injustiça, né, o inconformado é revoltado, aquele que não se conforma diante das adversidades. Então você fica revoltado com as injustiças que acontecem. É ou não é? Sim. Talvez alguém muito próximo a você já sofreu uma injustiça. E aí você vai querer fazer com que outros sofram injustiça? Daquilo que você já viu alguém passando e você não gostou? Não. Então é preciso buscar ser o melhor para que, em aprendendo a lidar nas situações ou com as situações, você busque qualidade no seu relacionamento, nas suas atitudes, nas suas ações. Porque nós estamos vivendo um período de muita adversidade e a gente não pode, nós não podemos cruzar o braço e achar que isso é normal. As injustiças não são normais. Não são mesmo. E quando a gente fica revoltado, quer dizer que a gente fica indignado. Né? Você já imaginou vendo um adulto ou um adolescente, um adulto batendo numa criança ou um adolescente batendo numa criança? Não é revoltante? Sim, porque é covardia. Então, sim, seja um inconformado, seja diferenciado. De diferenciado também se distingue dos demais, não seja igual, seja diferenciado. Que igual já tem muita gente, tem muitos iguais por aí. Ah, fulano faz as coisas parecidas com ciclano. Ah, ciclano e beltrano é a mesma coisa. Seja diferenciado, seja diferente para melhor. Não permita que as pessoas digam para você o que fazer quando você sabe que o que elas dizem não é o correto. Ah, eu vou fazer porque eu gosto dele, eu sigo ele nas redes, ele é meu exemplo. Mas que exemplo? Que exemplo? Então, às vezes, nós estamos vendo muita coisa e estamos deixando de ver o que verdadeiramente nos interessa. Vivemos uma geração de adolescentes, de juniores, aonde a comunicação invade a nossa tela, muita informação, mas muita que a gente não dá conta, muitos formadores de opinião que tenta dizer para você o que você deve ou o que você não deve fazer, o que você come, o que você não deve comer, o que você faz e o que você não deve fazer. E aí, a minha orientação: cuidado. Porque quando você ouvir determinadas coisas, primeiro, reflita sobre o que você ouviu. Se não perceber que aquilo é coerente, se achar alguma coisa diferente, você precisa consultar os seus responsáveis. Olha, eu vi isso, eu sigo fulano, admiro ciclano, tal. Será que você segue alguém? Não sei. E ele falou isso, isso e isso. É verdade? Não tome isso logo de primeira. Não, o cara falou é porque é verdade. É mesmo. Complicado. A minha experiência diz que não é. Tem uma frase antiga que diz que nem tudo que reluz é ouro. Então, seja um inconformado com as injustiças. Não se deixe dobrar por aquilo que é o senso comum, no sentido de que todo mundo está fazendo. Primeiro que esse todo mundo é uma força de expressão e exagero. Mas todo mundo está fazendo não quer dizer que esse todo mundo, que essa gente está correta. Não é. A gente tem visto, lamentavelmente, até em filmes, onde as pessoas que agem errado, no final, algumas acabam se dando bem. Isso se chama inversão de valores. Nós temos vivido tempo onde o que é certo passou a ser errado, o que é errado passou a ser certo, sem inversão de valores. Estamos vivendo um tempo onde, desde que você não seja prejudicado, pode fazer, isso é errado.
Estamos num tempo onde não devolver o troco a mais é ser esperto. Isso é errado, eu já falei isso com vocês. Então, é uma série de situações que tem implicações para o futuro, para uma sociedade mais justa, se é que a gente quer uma sociedade mais justa, e nós queremos, porque hoje você faz parte da sociedade num sentido ainda sem muito compromisso, digamos assim, porque você ainda não trabalha, é normal pela sua idade. Então, são os seus pais que estão preparando você, como eu disse, para daqui a mais um tempo. Mas passa rápido. E que tipo de cidadão você será com todo o preparo que hoje você está tendo? Preciso pensar. Que tipo de país você quer viver no seu tempo? Ou que tipo de país você quer deixar para os seus descendentes, ou seja, aqueles que vêm depois de você? Então não pode começar amanhã, começa hoje, nos pequenos atos. Seja o melhor que você pode ser. Tem um exemplo muito bacana e que está na Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo 13. Fica como dever de casa para você ler todo o capítulo 13 de João, mas é uma situação muito legal que é mostrada, repetindo aqui, é uma situação muito legal que é mostrada para nós, aonde o próprio Jesus, sendo filho de Deus, sendo o próprio Deus, ele dá um exemplo para os seus seguidores, para os seus discípulos, de como eles se deveriam comportar para com o outro. É chamado o ato do lava-pés. Jesus, ele num determinado momento, ele pega uma toalha, ele tira a capa dele, ele pega uma toalha, ele bota uma bacia com água e ele vai lavando os pés de cada discípulo dele, cada um deles. Vai lavando e vai enxugando. O que era maior desceu, nivelou para ser igual. Isso se chama humildade. Nós não somos melhores, você não é o melhor quando você se acha o melhor. Você é melhor quando você faz por onde. Porque as pessoas nos veem, vê você, a gente não precisa falar. São as pessoas que veem as nossas atitudes e as nossas ações. E às vezes a gente se acha. É um risco que a gente tem de se achar. E Jesus não tinha nenhuma obrigação, porque ele diz assim, o servo não é maior do que o seu senhor. Mas para dar exemplo, ele vai lá e faz. É uma questão de humildade, de ensinar também. Então você pode ensinar alguém com a sua atitude. Geralmente o nosso comportamento costuma ser diferente, né? As atitudes mais humildes a gente deixa para o outro. E aquelas atitudes que, né, bota a gente lá em cima e tal, a gente quer fazer. Mas na verdade, são as ações chamadas as mais insignificantes é que para Deus tem o maior sentido. E é isso que Jesus diz, né? Lá pega, é isso que Jesus faz, melhor dizendo. Vai lá, pega a bacia, bota água, pega uma toalha, lava os pés. E o lavar dos pés naquela época era algo que só os escravos faziam para os seus senhores. Olha só que coisa interessante. O escravo, antes de comer, antes de fazer qualquer coisa, quando o seu senhor estava em casa, antes da refeição, ou chegava da rua, ele já estava com tudo preparado, lá com a água morna, a bacia, o seu senhor sentava e ele ia lá lavar os pés do seu senhor. Que coisa interessante. E Jesus, mesmo com toda a importância que tinha, ele toma, na verdade, essa atitude. Então, assim, Jesus foi diferenciado também nisso, né? Jesus foi diferenciado por tratar questões complicadas e transformá-las em coisas simples. Jesus foi diferenciado para melhor porque entendeu que o ser humano, que o outro merecia ser cuidado.
Jesus foi o melhor. Se esforçou para ser e foi e é o melhor. Então, quero dizer para você, seja o melhor como cidadão. Com todo o seu aprendizado, com tudo que você já aprendeu, com tudo que você ainda irá aprender, se esforce o máximo que seja. E se alguém achar que você está sendo bobo, que o outro não merece o tratamento bom que está para ele, não liga para isso não, porque o nosso maior exemplo que nós devemos seguir é Jesus, e ele não deixou de ser Jesus porque foi humilde e deu um tratamento o melhor que pôde em prol das pessoas. Seja o melhor que você possa ser. Tchauzinho, até a próxima, valeu!